eu agradeço e parabenizo a apresentação da Melanie. E, durante a apresentação dela, ela percebeu que eu estava ao celular. E eu estava dando a notícia para o meu filho. Meu filho tem 16 anos e eu estava contando para ele, cara, descobri uma biblioteca que tem game. E o pessoal vai até a biblioteca para jogar. Mãe, você precisa me contar tudo isso. Quando eu falei para ele, né, que ela estava comentando dos jogos, né, então, de World of Warcraft, Dota, onde compram os jogos online, e ele fica me contando isso, eu estou tentando ter um processo de aculturação de jogos na minha casa. Né? E na universidade, eu já fiquei vendo, né? Na Universidade Federal de São Carlos, nós temos alguns campeonatos. E aqui, por exemplo, é sabido o campeonato de futebol de robôs. Né? Mas isso é para o pessoal da engenharia e tal. Eu vou querer montar um laboratório para trazer esse pessoal para ver que no curso de biblioteconomia, na UFSCar, nós vamos fazer um processo de aculturação. Ainda vou maquinar como que eu vou fazer isso lá dentro, para convencer, principalmente na universidade, que eu quero o pessoal da engenharia vindo para a Bíblia, que eles não fazem a mínima ideia do que nós fazemos, mas para valorizar um processo aí. Vamos ver que moda dá, né? Mas que eu quero me arriscar, eu quero. Melanie, você comentou que esse processo ele acontece na biblioteca pública, né, de informação, onde você trabalha, lá em Bordeaux. A questão toda você também comentou que em outras bibliotecas públicas estão habilitadas para ter os jogos, né, nas suas bibliotecas, embora com outro aspecto. Isso se tornou, ou está em vias de se tornar, uma política pública de cultura, de jogos, que é trazer o cara para a biblioteca para poder atraí-lo, e, quando ele vem pelos jogos, ele tem outros materiais à disposição, né? Então, as próprias disputas, os próprios livros, e aí redescobrir, porque esses jogos, por mais que possa parecer que são meramente jogos, eles têm, de fato, um processo de estratégia, de montar cidade, de alguma elaboração. Tem um fundo, não sei de política, mas ele tem uma economia por trás, né? La question du jeu vidéo dans les bibliothèques françaises émane vraiment du bas. Ce sont au départ des initiatives individuelles de gens qui aiment le jeu vidéo. C'est comme ça que c'est venu dans les bibliothèques. Et petit à petit, l'institution culturelle, le ministère de la Culture, les institutions légitimes ont commencé à s'emparer de cette question parce qu'ils ont vu que ça avait du sens. Mais du coup, notamment, alors, l'arrivée des jeux vidéo au Museum of Modern Art de New York a fait grand bruit dans le monde des institutions culturelles, en tout cas en France. Ça y est, on peut mettre du jeu vidéo dans les institutions culturelles. New York l'a fait, un des plus grands musées du monde. Et donc, maintenant, les gouvernements, les ministères commencent à s'intéresser à cette question. Il y a des rapports sur le jeu vidéo, des fonds d'aide à la création du jeu vidéo. Mais au départ, ce sont quand même des initiatives individuelles, ce qui fait que ça explique que les formations ne soient pas encore adaptées à cette réalité du jeu vidéo en bibliothèque. Ce qui explique que, pour beaucoup, le jeu vidéo dans son établissement, c'est le fait d'une personne, comme d'ailleurs souvent la question du handicap, la question des fonds communautaires, si vous en avez, c'est toujours lié à la volonté et à la conviction d'une personne. Or, le problème, c'est qu'il faudrait que le jeu vidéo, mais comme plein d'autres choses, je le rapproche de la question du handicap parce que j'ai travaillé dessus, ne soit plus le fait de la volonté d'une personne. Quand notre acquéreur jeu vidéo, qui est aussi le médiateur, est malade, on a un vrai service autour du jeu vidéo qui est empêché, qui est diminué. Quand un bibliothécaire est malade dans un espace où il n'y a que du livre, il est remplacé et ça ne pose pas de problème. Donc effectivement, c'est ça qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on devrait tous s'emparer de la question du numérique, comme on l'a fait avec le livre. Mais ça va venir, c'était le cas avec la littérature de jeunesse, c'était le cas avec la musique. C'est l'histoire qui se répète et dans quelques années, ça sera inscrit dans les fonctionnements professionnels. Me parece que isso daí seja, de fato, dos canais. Se nós temos no Brasil um processo
de que os nossos jovens não vão às bibliotecas, por que não promover um processo de aculturação pelos jogos? Meu filho, ele está com 16, mas até os 13 ele era um leitor voraz. Ele leu em um ano, esse foi o ano que eu contei, 54 livros em um ano. Ele estava com 13 anos. E, de repente, ele não lê mais. Por quê? Porque ele vai jogar, né? Embora agora esteja fazendo... Está fazendo o segundo... Eu sou da época do segundo colegial, o segundo ano do ensino médio e fazendo cursinho. Mas agora ele me falou assim, mãe, hoje eu estou tenso. Eu falei, vai jogar. Né? Então, de repente, é o canal de fazer. Na escola dele fizeram, há 2 meses atrás, um campeonato mesmo de jogos online. E eles estavam procurando quem era que podia ser o parceiro ideal. Né? Ele entrou para jogar porque o pessoal sabe que ele é bom em um determinado jogo, que é o WoW, né? World of Warcraft, e foi para jogar o LOL, sei lá o quê, que é a versão pirata do jogo. Eu não entendi direito. Eu falei, mas se esse jogo você não entende? Ele fala, mãe, mas é porque eu entendo, na versão paga, muito mais dos comandos e das possibilidades do que o pessoal do outro time conhece jogando o próprio LOL. Então, é engraçado isso, porque eles têm um outro universo paralelo, e isso tem repercutido, sim, lá nas redações, na escrita. É esse que é o processo que está me vindo à mente. Né? Então, o jogo ser um mecanismo de convivência, de troca social, de discussão e de produção textual também. Né? Então, é um mecanismo. Se antes a gente jogava batalha naval, um pouco antigo, hein? Mas os outros jogos de tabuleiro, a gente tem como resgatar isso, né, fazer exatamente um processo aí, vou chamar de transposição de mídia. Pour moi, cet espace qui existe, ce vide qu'il faut remplir entre la connaissance et le lecteur, c'est le rôle fondamental de la bibliothèque. On parle très souvent des collections quand on est bibliothécaire. Or, des collections ne sont rien si on ne crée pas des passerelles et si on ne réfléchit pas à la façon dont on les transmet, dont on les met à la connaissance, à la portée du lecteur. Donc c'est là que tout se passe, en fait. Moi, je suis partie des gens qui pensent qu'une bibliothèque cumulative dans laquelle il y aurait trop de livres, ce n'est pas forcément intéressant, et que moins de livres, mais avec une médiation plus active et plus pensée, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui devrait être le rôle de toutes les bibliothèques d'aujourd'hui. Si on prend l'exemple, on compare souvent en France la BPI et la BNF, la Bibliothèque nationale de France, alors, qui est une bibliothèque de conservation, donc c'est aussi son rôle. Mais effectivement, on a affaire à 2 modèles de bibliothèques très différents. L'une qui incarne le temple du savoir, ne serait-ce que par son architecture, qui est très imposante, très rigide, très impressionnante. Rien n'est fait pour mettre facilement le lecteur en relation avec la connaissance, avec le savoir qui est dans cette bibliothèque. Et donc là, effectivement, on a affaire à une bibliothèque qui est dépositaire du savoir. Et pour moi, ça, c'est la mort des bibliothèques. Ça m'inquiète énormément, en fait, les bibliothèques qui se pensent comme ça. Une bibliothèque contemporaine doit être une bibliothèque de médiation. De la même façon que mettre des jeux vidéo sans médiation, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous disais que moi, je suis très embêtée par le fait qu'il y ait du jeu vidéo et qu'on ne puisse pas avoir un médiateur en permanence. Et donc, à défaut de pouvoir avoir un médiateur humain qui opère ce va-et-vient entre la connaissance et le lecteur, on peut imaginer une mise en espace des collections qui crée une médiation naturelle, qui facilite l'accès au savoir, une mise en scène du numérique qui facilite l'accès au savoir. Quand la médiation ne peut pas être humaine, elle peut se passer par les espaces, elle peut passer par l'organisation des collections. Par exemple, nous, ce qu'on voudrait faire dans l'espace Nouvelle Génération, c'est mélanger les supports, c'est repenser la classification des collections et donc mettre côte à côte des DVD,
des jeux vidéo, des BD, des revues, parce que ce qui nous semble intéressant, c'est l'entrée dans un thème, dans un univers, dans une discipline, plus que le support qui fait vivre cet univers. Donc la médiation, elle se joue à plusieurs niveaux, mais en tout cas, elle est essentielle, elle est fondamentale dans une bibliothèque. La bibliothèque et le bibliothécaire doivent être un passeur. Je le disais à Rio, la bibliothèque n'appartient pas au bibliothécaire. Et donc, il est très important qu'il y ait ce mouvement. Et donc, les parcours peuvent se créer à travers l'humain, à travers la mise en scène des documents, à travers le bâtiment et la façon dont on pense l'organisation du savoir. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Mais alguém para fazer algum questionamento? Oi, eu sou Luciana, eu trabalho na Biblioteca Parque Vila Lobos e Biblioteca de São Paulo. E na nossa biblioteca, na verdade não é um questionamento, na verdade eu queria colocar um pouquinho da nossa experiência da nossa experiência de sala de game. Nós inauguramos a Biblioteca Parque Vila Lobos no final do ano passado, e quando a gente estava desenvolvendo a coleção dela, nos foi proposto trazer alguma coisa diferente e trabalhar mais em cima do conceito de biblioteca viva, oferecendo uma experiência de biblioteca que fizesse os nossos sócios participarem mais e brincar dentro da biblioteca e jogar. Então, além da área de jogos de tabuleiro, nós montamos uma sala de game. E essa sala de game foi bastante complicado para conseguir o acervo, porque a gente tem pouca oferta de material físico, que era o que a gente estava utilizando para chamar mais o material, usar mesmo as capas, usar mesmo os jogos para chamar, para a galera ver o que tinha lá. E a gente teve dificuldade com essa parte, mas a sala acabou se mostrando muito produtiva para a gente. E lá a gente tem um mediador, né? O mediador fica lá até para ajudar as crianças que não sabem, as crianças e adolescentes que não sabem utilizar os consoles e que não conseguem acessar e tal. E aí, essa galera que fica lá e que também gosta de jogar, começou a estudar mais os jogos e agora eles estão fazendo um link mesmo com a literatura e um link com os textos. Então, para a gente, é uma área da biblioteca que tem sido bastante utilizada, que é muito demandada e que a gente está assim, fervilhando de projeto para ela. É isso. Obrigada. Então, Melanie, eu quero agradecer em meu nome, mas principalmente no nome da Ana, da Stephanie, do próprio Instituto Goethe, em nome de todos nós, porque foi muito importante o aprendizado que você nos proporcionou, junto com Inge e a Liliana. Né? Então, agradeço aí a disponibilidade de vir contar as experiências de vocês aqui para a gente. Tá ok? Obrigada.